Bom dia, canal Paz e Bem, aqui com vocês a Monja Kokai, do Zen Vale dos Sinos. Então, hoje eu vou compartilhar com vocês um pouquinho uma passagem da vida do Buda, já quando ele era mais velhinho. A semana passada tivemos o retiro do nascimento do Buda. De acordo com os estudos da nossa tradição e de algumas outras tradições, o Buda nasceu há 2.600 anos atrás, no dia 8 de abril. E a gente fez um retiro celebrando e comemorando essa passagem. É como se fosse o Natal budista, nascimento do menino Siddhartha, né? E a passagem que eu vou compartilhar com vocês é quando o Buda tinha já uma comunidade monástica, muitos monges, mais de 1.000 monges, né? Eles se reuniam, eles praticavam em diversas comunidades que já tinham, né? E o Buda já estava com quase 80 anos, né? E ele voltou para a terra dele lá e se encontrou com um rei que ficou curioso e perguntou para ele assim, esse rei, ele sofria de muitos arrependimentos, que ele tinha feito muita maldadezinha. Esse rei matou o próprio pai, porque ele queria ascender, ele era muito mal assessorado, tinha amizades não muito boas, né? E ele queria ascender o poder, assim como um primo do Buda, o Devadatta, queria assumir o lugar do Buda, né? E aí o Buda sofreu alguns atentados, né? E desse primo, e o primo, esse Devadatta, era um dos conselheiros desse que na época era um príncipe que prendeu o pai em prisão domiciliar. E o pai foi ficando fraco, porque nem alimento no fim o pai não recebia, até que esse pai morreu, né? Então, desde ali, esse filho ficou muito atormentado, né? E aí, um dia, o Buda voltou lá, foi visitar uma outra, o Pico do Abutre, lá foi o local onde ele se iluminou, lá em Magadha, voltou para Magadha, ficou um tempo lá, e esse rei, que daí era esse rei, Ajatus, como é que era o nome desse rei? Deixa eu ver o nome do rei, rei Ajatasattu. Ele, todos os médicos, os religiosos que ele foi pedir alívio para os seus tormentos, ninguém conseguiu ajudar ele. Aí o Jivaka, que era o médico do Buda, também era o médico desse rei, ele disse, vai procurar o Buda. O Buda, até onde eu sei, o Buda é o único que pode te aliviar. Disse, mas como que eu vou procurar o Buda? O Buda me odeia, né? Aí ele disse, não, o Buda não te odeia, vai lá conversar com ele. E aí ele foi, procurou o Buda e perguntou para o Buda assim, ó, que tipos de frutos são gerados de uma vida espiritual que faz centenas, mesmo milhares, abandonarem seus lares para irem segui-la? A pergunta quer dizer, por que tanta gente, o que acontece com as pessoas, por que tanta gente, que havia essa crítica, né? Muitos homens, muitos jovens, né, deixavam suas famílias, não casavam, não iam trazer netos, não iam se suceder nos negócios os pais, então havia um pouco esse ranço. Nessa época já estava mais tranquilo, porque o Buda já tinha conquistado o respeito por ter muitos e muitos anos, já 50 anos de prática muito séria, né? Não tanto, mas assim uns 40 e poucos anos, né? Buda pregou durante 45 anos. E isso aconteceu quando o Buda já estava com mais de 70 anos, né? Então ele fez essa pergunta para o Buda e o Buda respondeu. Primeiro o Buda perguntou se ele já tinha feito essa pergunta para algum outro professor. Ele disse sim, já fez para muitos, né? Mas ninguém nunca tinha conseguido responder, dar uma resposta satisfatória. Então,
o Buda disse: caro monarca, nessa noite o Tathagata, eu, o Buda, dirá a você os frutos que podem ser encontrados no ensinamento, frutos que podem ser desfrutados nessa vida. Primeiro ele disse assim: você não deve procurar respostas grandiosas, não tem milagres, nada, nenhuma resposta espetacular. Simplesmente olhe e veja os frutos tão claramente como uma fruta posta em sua mão. Majestade, considere um exemplo. Um servo satisfaz a todas as vontades do seu amo e trabalha da aurora ao pôr do sol, até que um dia ele se pergunta: tanto meu amo quanto eu somos ambos seres humanos. Por que eu me permito ser abusado por ele? Percebe? Que pergunta? O homem decide, então, deixar a sua vida de servo para entrar na vida espiritual, ser um bhikkhu, ser um monge, se tornar um monge budista. Esse foi o grande paradigma que Shakyamuni Buda trouxe para aquela época, né? Na China, na Índia. Questionar o sistema de castas, romper com o sistema de castas, porque nas comunidades dele, ele aceitava, independente de casta, ele aceitava todos, sem discriminação. Então, Buda seguiu dizendo para esse rei: ele pratica uma vida casta, diligente e consciente. Não come nada além de uma refeição por dia, pratica meditação sentado ou caminhando e expressa calma e dignidade em todos os seus movimentos, que seja caminhando, sentado ou dormindo. Ele se torna um monge respeitado e virtuoso. Cônscio de que ele fora anteriormente um servo, se você o encontrasse novamente, você o chamaria aqui e diria: aqui, rapaz, quero que você me sirva da aurora ao pôr do sol. Obedeça todas as minhas ordens. Diria isso para ele? E o monarca disse: não, senhor, eu não me dirigiria a ele de tal modo. Eu o cumprimentaria respeitosamente, faria oferendas de alimentos para ele e garantiria que recebesse completa proteção da lei concernente aos monges. Como os monges foram muito bem recebidos pelas classes sociais mais elevadas, já havia essa nas castas, as castas mais elevadas primeiro eram os hinduístas, né? Os brahmanes, os sacerdotes, né? E esses já recebiam proteção do Estado. Então, quando o Shakyamuni Buda, provavelmente porque ele tinha sido filho de um rei, ele seria um sucessor do império, né? Então, ele foi tratado com muita consideração. Ele e os seus monges também recebiam toda a proteção do Estado. Então, o rei, então o Buda disse para o rei, monarca, rei Ajatasattu, esse é o primeiro fruto colhido por um monge. Ele está livre de preconceito racial, social e de castas. Sua dignidade humana é restaurada. Percebam a envergadura da mudança, a quebra de paradigma. Quando o Buda instituiu isso, ele não estava querendo fazer uma revolução política, mas era fruto do entendimento dele, desse olhar de que todos somos iguais, que não há separação entre eu e o outro, a equidade, a não diferenciação. Isso faz com que o olhar respeitoso atravesse todos, independente se eram monges, se eram leigos, se eram da casta dos intocáveis,
e de que casta fosse, dos guerreiros ou dos comerciantes, né? Inclusive, os intocáveis, eles davam um pouquinho de trabalho, porque eles não queriam nem fazer sombra para o Buda, que eles estavam há tanto tempo vivendo com essas crenças, né? De que a própria sombra poderia contaminar o Buda. Imagina então tocar, que o Buda tinha que dizer, não, se aproxime, pode me tocar, não, tu não vai me contaminar, somos todos iguais, somos todos seres humanos e temos todos capacidade para despertar, nos iluminar. Uma coisa que foi interessante, quando a mãe adotiva do Buda, quando o pai do Buda morreu, o rei Suddhodana, a mãe dele quis se tornar monja. Aí o Buda, não, mulher não pode se tornar monja, né? Sabe-se lá que crenças, né, eram muitas, desde que a casa precisa da mulher, quem é que vai cuidar da casa, até que uma delas, as que mais pegava, que a mulher era impura, né? Ela, claro, aguçava as tentações. Uma das tentações que Buda teve quando estava se iluminando foi a visita das mulheres sensuais querendo seduzir o Buda. E o Buda, não, que ninguém me tira da meditação. Mas como se mulher fosse Mara, né? Mara, demônios, tentações, seduções. Então tinha esse aspecto de que misturar a mulher na jogada só ia atrapalhar. E aí foi a mãe dele e já com outras mulheres, porque quando a mulher ficava viúva, ela perdia o espaço social, né? Ela até hoje, né? Ela não tem mais função nenhuma, ela se encerra em casa, né? E fica até morrer, esquecida, né? E a Mahaprajapati, a mãe dele, né, não queria isso para ela, a princesa, ela era a rainha Gotama, né? E ela ia com mais outras mulheres ativistas, né? Seguia o Buda, onde o Buda ia dar palestra, Dharma, elas iam atrás. Às vezes chegava toda estrupiada, com os pés sangrando, porque tudo era a pé lá, né? Tudo era caminhadas e caminhadas e caminhadas entre uma cidade e outra, entre uma tribo e outra, né? E aí, às vezes os caminhos eram muito perigosos, porque tinha ainda os bichos, muita coisa acontecia na floresta, tinha os elefantes, né? Aí quem intercedeu em favor dela foi o primo do Buda, o Ananda, que era o secretário pessoal do Buda. Mas pegou o argumento dessa reflexão, que o Buda pregava que todos os humanos têm capacidade para despertar independente de casta. Aí o Ananda perguntou, independente também se é homem ou mulher? Independente. Então por que o senhor não ordena a Mahaprajapati? Aí Buda já estava mais maduro em relação a essa questão, via que a mãe dele não cedia, não retrocedia, continua insistindo, e ordenou a Mahaprajapati e veio a fundar a primeira monja histórica, a primeira comunidade de monjas, né? Muito por esse olhar, por esse entendimento, por essa compreensão profunda de que todos temos potencial, né, para despertar, tanto faz classe social e inclusive crianças. Buda tinha essa compreensão de que todos têm o potencial para despertar, né? Tanto faz se é homem, se é mulher, e aí que eu estava falando até uma criança, né? Uma menina de 7 anos pode ser a mãe de todos os Budas, né? Isso era uma frase do mestre Dogen, fundador da nossa ordem, né? E eu, como terapeuta, trabalho há muitos anos com a psicologia, como terapeuta. Durante muitos anos eu atendi crianças. Tive a oportunidade de ouvir muito depoimento de crianças. E as crianças, lá pelos seus 7 anos, elas já alcançam o entendimento, uma leitura,
da realidade, tanto internamente quanto externamente, porque a linguagem já lhe permite, né? E são muito sábias, né? Ainda não estão completamente atravessadas pela cultura, então elas preservam muito do seu olhar original.